Olá, povo de Deus, quarta-feira, 17 de janeiro de 2024, Santo Antão Abade, segunda semana do tempo comum. Nossa reflexão de hoje é a partir de 1 Samuel 17, 32, 33, 37, 40 e 51 e Marcos 3, de 1 a 6. Naqueles dias, Davi foi conduzido a Saul e lhe disse: ninguém desanime por causa desse filisteu. Eu, teu servo, lutarei contra ele. Mas Saul ponderou: não poderás enfrentar esse filisteu, pois tu és só ainda um jovem, e ele é um homem de guerra desde a sua mocidade. Davi respondeu: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, ele me salvará também das mãos deste filisteu. Então Saul disse a Davi: vai, e que o Senhor esteja contigo. Em seguida tomou o seu cajado, escolheu no regato 5 pedras bem lisas e colocou-as no seu alforje de pastor, que lhe servia de bolsa para guardar pedras. Depois, com a sua funda na mão, avançou contra o filisteu. Este, que se vinha aproximando mais e mais, precedido do seu escudeiro, quando pôde ver bem Davi, desprezou, porque era muito jovem, ruivo e de bela aparência. E lhe disse: sou por acaso um cão para vires a mim com um cajado? E o filisteu amaldiçoou Davi em nome de seus deuses e acrescentou: vem, e eu darei a tua carne às aves do céu e aos animais da terra. Davi respondeu: tu vens a mim com espada, lança e escudo. Eu, porém, vou a ti em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos de Israel, que tu insultaste. Hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos e te abaterei e te cortarei a cabeça e darei o teu cadáver e os cadáveres do exército dos filisteus às aves do céu e aos animais da terra, para que toda a terra saiba que há um Deus em Israel. E toda esta multidão de homens conhecerá que não é pela espada nem pela lança que o Senhor concede a vitória, porque o Senhor é o árbitro da guerra e ele vos entregará em nossas mãos. Logo que o filisteu avançou e marchou em direção a Davi, este saiu das linhas de formação e correu ao encontro do filisteu. Davi meteu então a mão no alforje, apanhou uma pedra e arremessou-a com a funda, atingindo o filisteu na fronte com tanta força que a pedra se encravou em sua testa e o gigante tombou com o rosto em terra. E assim Davi venceu o filisteu, ferindo de morte com uma funda e uma pedra. E como não tinha espada na mão, correu para o filisteu, chegou junto dele, arrancou-lhe a espada da bainha e acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça. Vendo morto o seu guerreiro mais valente, os filisteus fugiram. A leitura fundamentalista não nos permite ver que na luta entre dois personagens bíblicos está por detrás a disputa por dois modos de vida, duas maneiras de organização social, política e econômica. Assim, pois, Abel e Caim disputam dois sistemas, um agrário sedentário e outro nômade. Da mesma forma, segundo a exegese de nossos irmãos portugueses da Congregação do Sagrado Coração, no combate que o texto de hoje nos descreve, mais do que dois homens, Davi e Golias, enfrentam-se duas teses, duas políticas. A tese da política da fé contra a tese da política da força e da técnica humanas. É significativa a descrição de Golias, filisteu, povo que já dominava a força dos metais e fabricava armas deste tipo. Davi, pelo contrário, incapaz de usar essas armas, enfrenta Golias em nome do Senhor. Uns confiam nos carros, outros nos cavalos. Nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Confiar em Deus mais do que nos homens e nos meios humanos é um tema recorrente na Bíblia.
O nosso texto realça a fé de Davi, que enfrenta uma situação ignominiosa para o povo e para a fé em Deus. A impotência do rapaz, mas também a sua fé na providência divina, já tantas vezes experimentada. O conteúdo religioso do desafio, que é o confronto entre os deuses e o único Deus verdadeiro. Assim se conclui que a verdadeira fé pode enfrentar e desfazer as mais ameaçadoras dificuldades. Tudo isto coincide com a chamada doutrina da pobreza espiritual já formulada por São Paulo. Basta-te a minha graça, porque a força manifesta-se na fraqueza. De bom grado, portanto, prefiro gloriar-me nas minhas fraquezas, para que habite em mim a força de Cristo. Por isso me comprazo nas fraquezas, nas afrontas, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, por Cristo. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. Marcos 3, de 1 a 6. Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Quando Jesus diz ao homem de mão seca: levanta-se e fica aqui no meio, ele não só destaca um enfermo, mas coloca bem no meio uma questão muito cara às autoridades judaicas de seu tempo, a lei do sábado. O texto nos diz que eles observavam se Jesus faria a cura, já com a intenção de acusá-lo de transgressor da lei. Jesus conhecia a lei, mas a enfrentava todas as vezes que a vida estava ameaçada. O sistema de lei que prevalecia no templo era a que classificava pessoas e atitudes como sendo puras ou impuras. Todos viviam submissos a esse sistema que considerava todos os enfermos e pessoas portadoras de deficiências como impuras. E uma vez assim classificadas, tornavam-se inaptas para a convivência social e religiosa. Portanto, quando Jesus fazia uma cura, ele resgatava a pessoa integralmente na sua dignidade e capacidade de exercer sua cidadania. A prática de Jesus não escolhia hora e local para fazer o bem. Podia ser na sinagoga, beira-mar, na casa do povo, no meio da rua. Também não se importava se o sol já tinha se posto ou ainda era sábado. Comportamento pouco ortodoxo para um judeu, e assim a rejeição a Jesus da parte das autoridades. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Comportamento próprio de quem é partidário da eliminação dos que pensam diferente, daqueles que transformam uma pessoa autônoma como inimiga adversária. Precisamos nos cuidar, pois tivemos muitas pregações similares nos últimos anos. Muita gente decretando a morte daqueles que incomodavam seus planos. Sociedade com diálogo, mais que tolerância, é imperativo de sempre. Santo Antão, também conhecido como Santo Antão do Egito, Santo Antão o Grande, Santo Antão o Eremita, Santo Antão o Anacoreta, ou ainda o pai de todos os monges,
Foi um santo cristão do Egito, um líder de destaque entre os padres do deserto. Ele é venerado em muitas igrejas. Igreja Ortodoxa Copta, Igreja Ortodoxa Búlgara, Igreja Católica Romana e Igreja Católica Copta. Cristão fervoroso, com cerca de 20 anos, tomou o evangelho à letra e distribuiu todos os seus bens aos pobres, partindo de seguida para viver no deserto. Os religiosos que, tornando-se monges, se adaptaram ao modo de vida solitário de Santo Antão, chamaram-se eremitas ou anacoretas, opondo-se aos cenobitas, que escolheram viver em comunidades monásticas. Santo Antão, rogai por nós. Um beijo no seu coração.